Boa tarde, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um momento aqui do nosso chá, né? Eu mudei, porque café à tarde, às vezes você demora até a dormir mais tarde, né? Mudei aqui para chá. Então vamos tirar o café chá com psicanálise. Oh, meu Deus, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Vou enviar o convite. Boa tarde, boa tarde. Uma xícara. Pronto. Boa tarde. Hoje foi um dia corrido, muito corrido e tá muito Hoje só quente. não. Você já reparou que a gente não está conseguindo nem se falar quase? Está numa velocidade. Tá, tá. Parece, né? Até eu atendi uma pessoa essa semana, que a semana já tá acabando, que ela falou assim: eu tô me sentindo como se estivesse já no final de outubro. Eu tô muito cansada. Tá nesse ritmo aí, nessa pegada. E essas duas últimas semanas, parece que acelerou mais. Verdade. Segunda-feira para cá, tá um horário em cima do outro. Você não está conseguindo dar conta de coisas que você, pelo menos, finalizava dentro de 50 minutos, uma hora. Tá Sim, bem? sim. Obrigada. E como a gente saiu de carnaval e abril tá cheio de feriado, então tá tenso, né? A agenda tá tensa. Mas a gente consegue, né? A gente consegue. Boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos, deixa eu colocar aqui, só sobre o que a gente vai conversar aqui no nosso chá com psicanálise. A gente vai conversar um pouquinho sobre id, ego e superego. Porque algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, alguns alunos às vezes não conseguem, né, fixar. Então a gente combinou de trazer não é uma aula, né, porque não dá, mas acaba sendo um espaço de muita informação, né, de muita troca. E quem faz psicanálise, né, quem vem para psicanálise, quem faz a formação em psicanálise, quem é psicanalista, sabe que o id, ego e superego, eles são as três instâncias, né? A gente fala das instâncias psíquicas, que são propostas pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, né? E essas instâncias ele usa para explicar o funcionamento da mente humana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse funcionamento da mente humana, né? O id, que representa aí, só pincelando rapidamente, ele representa os impulsos inconscientes e desejos primitivos, a gente vai falar sobre isso. O ego, ou eu, que representa aí, né? Ele é um mediador entre o id e o superego, né, para tentar manter um equilíbrio aí. Então o ego ele é um equilíbrio, um mediador entre esses impulsos e a realidade. E o superego, ele incorpora, ele representa as normas, né, os valores, a moralidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria que a professora Meg também pincelasse algo dentro desse tema e o porquê que é importante de nós, né, do universo psicanalítico, logo no início, tratar dessas instâncias essas instâncias psíquicas, né, que falam sobre o funcionamento da mente humana. Boa tarde a todos. Como a Bia já iniciou a fala, né, o id, o ego e o superego são a estrutura da personalidade, né? Como você se comporta, por que você se comporta, por que há um desequilíbrio, onde você precisa equilibrar,
né? Então, isso é muito importante quando chega algum paciente na clínica para a gente, que aí a gente começa a observar, né, esses traços, um desequilíbrio, onde está esse desequilíbrio. Eu costumo muito brincar do id, do eu e do ego e do superego, com, por exemplo, o id eu chamo de a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu quero curtir, é o id. O eu sou eu tentando, id, calma, não é assim, não vai ficar legal, isso não vai dar certo. E o superego, olha, todo mundo te olhando, a sociedade está te olhando, a sociedade não se comporta assim, então sossega. Então eu costumo falar assim, brincando, porque no lúdico, né, as pessoas aprendem com mais facilidade e acabam assimilando com mais facilidade. Então, de uma forma didática e de ego e superego, é mais ou menos isso que eu falei. O ego tentando equilibrar o id querendo só pular carnaval, e o superego, que isso? Vai não, não pode, é feio. O que você vai fazer lá? Você vai beber? Você vai fazer bagunça? Olha o comportamento. Mais ou menos. Isso. O ID, ele também é conhecido, a gente deixou um esboçozinho, né? Porque não tem como a gente entrar em detalhes. Porém, se alguém que está aqui na live tiver alguma dúvida dentro desse tema, pode escrever aí no chat que a gente lê e a gente vai respondendo conforme a gente, né, for identificando. O ID, ele também é conhecido ou chamado como isso. E a natureza desse ID é no inconsciente, né? A gente não tem a consciência dele. Ele está presente desde o nascimento de uma pessoa. A função desse id ele é a fonte dos instintos básicos, como a fome, a agressividade, a própria sexualidade e outras mais. O princípio do id, ele opera no princípio do prazer, buscando satisfação, como a professora deu exemplo aqui, uma satisfação imediata, né, que é passageira, é momentânea, sem considerar nenhuma consequência. Um exemplo, né, um exemplo que ela deu o exemplo, vou dar um outro exemplo, por exemplo, uma criança chorando por comida sem esperar ou sem negociar, porque ela quer aquela comida ali naquela hora, naquele momento, que às vezes a mãe está esfriando, às vezes ainda não está pronta, às vezes não está na hora, e ela quer, e ela começa a berrar, ela começa a chorar, ela quer satisfazer aquela necessidade, aquele prazer, aquela questão ali naquele momento. Então, esse é o id. Quer complementar, Meg, só sobre o id? Se a gente voltar para o carnaval como exemplo, porque eu acho que no carnaval o id está assim, liberado. Sim, sim. É o id. Aí não medem as consequências, como você falou. Por exemplo, transar sem camisinha. Eles querem prazer, eles querem aproveitar, eles querem curtir o momento, mas não medem as consequências. Esse é o id. Isso. O id é como se eles tivessem que fazer tudo naquele dia, naquele momento, não querem esperar nada. Isso mesmo. O ego, ou eu, né? Alguns institutos, algumas escolas, alguns cursos, né, fazem até a disciplina Constituição do Eu. Nós fizemos ali o início, né? Deixa eu até pegar o cronograma aqui da escola, porque nós falamos sobre id, ego e superego bem no início mesmo da formação, para que esse futuro profissional entendesse, né, desde o início. Se você não entende, se você está na formação e você ainda não falou, você já está no meio da formação, por exemplo, e ainda não falou sobre id, ego, superego, você vai ter que voltar muita coisa, porque isso é o princípio, isso é a base, né, o iniciozinho. Então, nós falamos, no nosso instituto, nós falamos sobre isso, em teoria psicanalítica, né, introdução à psicanálise, e falamos sobre, quando falamos do inconsciente, e falamos também sobre teoria psicanalítica 1. Então, a gente já falou, ensinou, né, aos nossos alunos, aos nossos futuros psicanalistas, o que é e qual é a importância de saber
né, sobre isso, sobre id, ego, superego, a função, a origem, o porquê que a gente tem que aprender, o que que ele causa no comportamento do ser humano, né, onde está cada um e por que a necessidade desse equilíbrio. Então, fizemos isso desde o início no início da formação. Agora, o ego ou eu, né? Ego ou eu, a gente já falou aqui que é o mediador. Então, a natureza do ego, ela é parcialmente consciente e pré-consciente. Ela tem a função de mediar os desejos, os impulsos do id com as exigências da realidade externa, com as exigências, com os princípios, com os valores do superego. Então, ela ali tá, o ego está como um mediador, né? Um momento ali de equilíbrio. Oi? Tentando ter uma balança. Uma balança. E às vezes eu até dei um ato falho aqui, né? Porque quando eu estava falando, me veio a lembrança o seguinte: quantas pessoas vocês já ouviram usar essa palavra ego de forma errada? Porque ego também tem outros significados, né? Quando a pessoa fala assim, o teu ego está muito inflamado. Às vezes ela não sabe nem o que é ego. Então, por isso a importância de você entender o significado das palavras para não falar besteira ou ir na onda dos outros, né? Então, esse ego, ele é uma balança entre os impulsos do id e as exigências da realidade externa do superego. Esse ego, ele também atua pelo princípio da realidade, equilibrando, como a gente está falando aqui, impulsos e limites sociais. Um exemplo, a professora deu o exemplo do carnaval. Um outro exemplo que eu dou aqui é um adulto que sente fome. É diferente da criança. Um adulto que sente fome, mas ele decide esperar até a hora do almoço, né? O meu almoço, por exemplo, é entre meio-dia e 1 hora. Mas às vezes 11 horas eu já estou com fome. E que o meu ego, né? O meu id, não, vamos comer logo, vamos comer logo. O meu superego, calma, não está na hora, espera mais um pouco, senão você vai sentir fome mais cedo depois. E aí o ego vem, não, dá para esperar até a hora do almoço, né? O horário lá da agenda, da rotina. Então, essa é a função do ego, né? Mediar, equilibrar ali esses impulsos. Quer complementar, Meg? Outra coisa que você falou que nós ouvimos muitas falas sobre o ego, a gente ouve muita fala tipo ego inflado. Ego inflado nada mais é que ele está no id. Ele não está equilibrado. Ele não está né? equilibrado, exatamente. Ele está no id. Exatamente. E é importante a gente sinalizar aqui, porque quem vai ouvir essa live depois e quem está ouvindo agora não vai errar mais. Ou vai entender quando falarem isso, né? Então, peraí, ó. Lá naquela tarde lá do dia 26 de março, as professoras falaram, né? Nós somos professoras do Instituto Priorize Psicanálise, Saúde Mental e Bem-Estar. Somos professoras também de outros institutos de não só educação, mas também de psicanálise. Então, as professoras ensinaram ali sobre id, ego e superego. A pessoa está falando isso, na verdade, ela não está com o ego ali em equilíbrio, não. Ela está totalmente no id, né? Está totalmente desequilibrada ali a situação. O superego, ele também é chamado, ele também é conhecido como supereu. A natureza desse superego é a internalização das normas sociais e os valores parentais. Né? O que são valores parentais? São os princípios familiares que a gente recebe no nosso núcleo de convívio. A função desse supereu ou desse superego é representar a consciência, moral e os ideais. E o princípio do superego é buscar a perfeição e julgar ações como certas ou erradas. Um exemplo, quando a pessoa ela sente culpa por mentir, mesmo que ninguém descubra, ela sabe que ela mentiu, então ela fica culpada, ela fica mal, ela se martiriza ali, porque ela sabe que ela infringiu ali alguma lei ali, alguma situação. Quer falar, Meg? E ela acaba se sentindo envergonhada, né? Eu costumo usar muito também ética e moral.
que cabe muito dentro do superego, né? A noção de bom e mal, certo e errado, né? O que você deve fazer, o que você não deve. O superego fica ali te mostrando, olha, você viu isso. Aí você às vezes fica, né, se sentindo envergonhado, se sentindo constrangido porque você fez aquilo, mas é através justamente desse constrangimento, dessa situação, que você, poxa, realmente, eu não deveria ter feito assim, agido assim. E você começa a equilibrar o seu eu. Porque quando os pacientes chegam na clínica presente, geralmente eles vêm totalmente desequilibrados. E é necessário que isso aconteça, é um processo para que eles comecem a se equilibrar. Por quê? Se você está em qualquer local e surge um exemplo de política, cada um tem a sua opinião, sua subjetividade, e você tem que respeitar a opinião do outro. Não é porque eu penso uma coisa que o meu colega, o meu amigo, ou qualquer outra pessoa tem que pensar da mesma forma. Então, quando você não tem esse equilíbrio, acaba numa discussão. As pessoas ficam com uma fala totalmente descontrolada. Você vê que não existe equilíbrio nenhum ali, né? Então, é necessário as pessoas conhecerem, se tratarem, que aí elas vão moldando a sua personalidade, né? Quando ela está desequilibrada, ter uma convivência melhor em sociedade. E com ela mesma, nas suas escolhas, porque toda escolha tem uma consequência, né? E se você viver só no id, e vai fazer má escolha, e com certeza vai colher os resultados negativos da sua má escolha, né? Sim, sim. Na verdade, o que acontece é quando a pessoa ela não se autoconhece, ela vive um grande conflito interno, né? Eu até deixei separado aqui. Por quê? Porque o id lhe pressiona por uma satisfação imediata. O superego impõe restrições morais. E o ego tenta equilibrar ambos. Ah, mas eu já não convivo mais com os meus familiares, eu segui por uma outra vertente. Ok, mas aquilo está enraizado. Então, há um grande conflito dentro de você. Agora, quando você se autoconhece, você percebe, né, o que não está legal. Essa balança, se ela está mais assim, mais para baixo. E o que você pode fazer para auxiliar isso. E a saúde emocional, a saúde mental, a saúde psíquica, ela precisa desse equilíbrio para que você perceba seus pontos fracos, seus pontos fortes, né, suas fortalezas e suas necessidades, para que você possa sobreviver aí nessa grande selva, né? Por exemplo, na saúde psíquica, um ego forte, ele é essencial para lidar com os impulsos do id sem ser esmagado pelas exigências rígidas do superego. O que é um ego forte? É um ego bem resolvido. É uma pessoa que se autoconhece, é uma pessoa que conhece seus limites, né, que entende que as pessoas não têm que agir do jeito que ela acha que tem que ser, do jeito que ela é, e tudo bem. Então, Sim, você que tem tem esse relações conhecimento... interpessoais, né, relacionais, num convívio harmônico. Sim, e você que conhece, você que tem esse entendimento, a mudança tem que partir de quem? De você, não é do outro. Não é do outro. Então, um outro exemplo aqui prático que eu separei para que vocês possam entender, por exemplo, id, quero comer esse bolo agora. Aí vem o superego. Não devo comer esse bolo agora porque é errado eu quebrar a dieta. Eu me esforcei tanto, eu paguei ali um nutricionista, eu estou seguindo ali a risca. Então, se eu quebrar a dieta, vai ser muito ruim, eu vou fracassar. É o superego. Desculpa. Aí vem o ego. Vou comer só um pedacinho, bem pequenininho, para satisfazer sem exagerar. Manteve o equilíbrio. E nem comeu o pedaço inteiro e nem deixou de comer. Tá dando para entender, gente? É bem
prático isso. A gente está dando exemplos simples para que vocês possam compreender. No dia a dia, na prática, na realidade, na vida, quando você se autoconhece, é mais fácil de você perceber quem é que está mais ativo aí. Se é o id, se é o superego ou se é o ego tá mantendo o equilíbrio. Porque quando você se autoconhece, você não chega aqui, né? Vem aquela vontade, vou usar aqui o exemplo do bolo, vem aquela vontade terrível de comer um doce, mas você sabe que você está em dieta, então você maneira. Mas aí você se autoconhece, você tem a consciência disso aqui, ó, das instâncias psíquicas, o id, ego e superego, e o quanto isso reverbera na nossa mente, na nossa vida, na nossa vida. Freud, quando ele instituiu, né, esse pensamento, esse estudo, ele era um cara muito à frente do seu tempo, né? Tanto ele, quanto Jung, quanto Ferenczi, quanto Lacan, Melanie Klein, são pessoas assim muito à frente do tempo que eles nasceram, qual o tempo que eles pertenceram. E assim, são pessoas que já faleceram, né? Mas que estão muito vivas, porque o que eles criaram, o que eles estudaram, o que eles deixaram como legado, isso é muito vivo dentro de nós. E aí, através desse aprendizado, dessas questões como o id, ego e superego, a gente compreende por que é que as pessoas agem da forma que agem. Por que é que as pessoas tomam determinadas decisões assim? A gente fala, pô, fulano fez isso sem nem pensar. Não é que ele não pensou, é porque o superego tá, o id tá hard na vida De dele. uma forma, eu utilizo muito essa didática quando eu vou explicar id, ego e superego, eu uso uma didática da geometria, né? Eu sou psicanalista, gente, mas estou apaixonada por matemática. Então, o eu, o ego, é o ângulo reto. Ângulo reto, tá? O ângulo obtuso é o id. Peraí, repete que eu vou fazer aqui, porque eu já fui professora de matemática, vai. O ângulo reto Ângulo reto. é o ego. Ego. Obtuso, Obtuso. id. Id. O agudo, Agudo. superego. Isso aí. Isso aí. E aí, você tentar manter o ego, né, o ângulo reto, é com autoconhecimento. É assim, é assim, é assim. É assim. É só com autoconhecimento. Então, fazendo uma comparação rápida, o id, ele está no inconsciente, o id, né, o ângulo obtuso, o impulsivo, ele está no inconsciente, o princípio do prazer, a sua função principal são os desejos primitivos. E um exemplo é o comer imediatamente, ou é o sair para comprar rápido, porque vai acabar. Porque até as pessoas pensarem que, tô cheio de problema mesmo, então vou aproveitar a vida e ficar só no id. Só que eles não têm noção que se ficar só no id, vou aproveitar a vida, daqui a pouco, não levando muito tempo, eles vão se arrepender porque os efeitos são muito prejudiciais. Sim, sim. Né? Quem vive de impulso, e eu acredito aí que todo mundo conheça alguém que vive, que é impulsivo. Gente, erra o tempo inteiro e tem consequência o tempo inteiro. E às Só que tem vezes consequências que não tem como. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Tem consequências que você ajusta, mas tem consequências que você não tem mais como consertar. Não tem, não tem. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. O ego, ele está na localização do ego ou do eu. Ele está no consciente ou no pré-consciente. O princípio é o princípio da realidade. A função principal é mediar, né, os impulsos do id com a realidade do superego. E, né, no ângulo, né, voltando à geometria, o ego é o ângulo reto. Não quer dizer que você tenha que ser certinha, que você tenha que ser certinho, não é isso, mas manter um equilíbrio.
Tem momentos manter que o vai equilíbrio. ficar meio assim, daqui a pouco ficar meio assim, mas Tudo você bem, tenta manter, voltar para o lugar. tudo bem, né? É o esperar a hora certa de falar, é o como falar. Isso é difícil, gente. É o dizer não quando tem que dizer Ou até não. mesmo calar, o silêncio, Ou porque às calar, vezes, naquele ou momento, calar. você responder alguma coisa, você só vai piorar a situação. Então, não é que É você não verdade. queira falar, não é que você esteja fazendo tratamento de silêncio para trazer problemas, não, é porque devido o momento, a explosão, a euforia das emoções que você percebe que estão afloradas ali, é melhor calar, esperar as emoções se acalmarem para você retornar à fala. Esse Sim, é o sim, equilíbrio, é um ego equilibrado. sim. E o superego, gente, ele está no consciente e também no inconsciente, né? Ele tem o princípio aí da moralidade, normas e valores, e é aquele ângulo agudo, né? Mais fininho. Então, se houver um equilíbrio, nem, como a Meg aí falou, nem sempre é possível manter um equilíbrio. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente está assim, às vezes a gente está, né? Mas volta ao equilíbrio. Quando Respira. você tem o conhecimento, você sabe que tem que retornar. Você percebe que você Isso. saiu do eixo, então você tem que voltar para o eixo, rapidamente. Isso aí. Freud, né, ele acreditava que grande parte dos conflitos humanos ele decorre da tensão entre essas três forças, id, ego e superego. O equilíbrio entre elas é o que permite uma vida psíquica, uma vida emocional, uma vida mental saudável. Se o id domina, há impulsividade demais, há erro demais, há consequências ruins para resolver. Se der para resolver. Se o superego é excessivo, há uma rigidez, há uma autocobrança, a culpa o tempo inteiro. Se o ego é fraco, a pessoa pode ter dificuldade em lidar com a realidade. Então, manter o equilíbrio é essencial. E o equilíbrio é através do autoconhecimento. Fala, Meg. Quando o superego também está em demasia, a pessoa entra em sofrimento, porque ela se cobra o tempo inteiro, ela se acha inconveniente, ela se acha que não é importante, que ela é diferente de todo mundo, que ela faz tudo errado, entendeu? Então, também é um ponto a ser observado e buscar ajuda. Tanto quando o índio está aflorado lá, deixa a vida me levar, da mesma forma quando o superego está te cobrando muito, te fechando para o mundo. Porque o superego, se você permitir, te fecha para o mundo. Ele, Sim, ele, te, ele te aprisiona, né? sim. Então, nem tanto, nem tão pouco. É o meio. Agora, e isso também tem a ver, a neurociência fala sobre isso, né? Sobre a neuroplasticidade do cérebro, né? Capacidade. Existem as conexões neurais, elas podem ser refeitas. E o As nosso sinapses. cérebro, né? Ele é condicionado a aprender por repetição. Sim. Então, se você identifica que um comportamento, uma ação sua é errada ou é prejudicial a você mesma, a você mesmo, muda esse hábito. Mas é igual à academia, é diário, é constante, até o cérebro entender que agora, a partir desse momento, é assim que tem que ser. Porque o cérebro ele é treinável como o corpo. Você quer Sim, ficar com saúde, com um corpo bom, bonito, você vai para onde? Para academia. O cérebro também tem que ser treinado. Da mesma forma que quando você para a academia, o seu corpo volta a ficar todo disforme, digamos assim, não fica mais com as curvas delineadas, o cérebro também, quando a gente deixa de cuidar dele, né, ele também se desorganiza.
Então, a Sim, gente tem que parar e ver que a gente tem que cuidar do corpo, sim, é excelente. Mas nunca esqueça que é o cérebro que comanda o seu corpo. E que ele é exatamente. treinável. Você tem que treinar ele para comandar o seu corpo da melhor maneira possível. E isso, inclusive, é com relação às falas que você tem sobre você mesmo. Eu não. O que eu estou fazendo de errado? Eu só tenho o dedo podre para namorado. Eu não dou sorte com nada, eu não dou sorte com ninguém. A porta nunca se abre para mim. Eu não consigo acertar isso. Eu não cons... A nossa fala está moldando o nosso cérebro. O cérebro fica condicionado a ela. Realmente ela não sabe nada, realmente ela tem dedo podre. Não, você não consegue perceber, né, por que está repetindo ciclos e tudo mais por conta do que Para fala. ele. Tá mandando comando para ele, né? Comando para ele. Então mande comandos Positivo. positivos. Mande comandos a seu respeito saudáveis. Para quê? Para que você possa fazer a diferença, para que você perceba que o seu cérebro ele é ativado por aquilo que você ordena, por aquilo que você acostuma, por aquilo que você treina. Por isso a importância de saber qual é a função do id, qual é a função do ego e qual é a função do superego. Isso faz parte de autoconhecimento. Na verdade, gente, quem faz psicanálise nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo, porque é um autoconhecimento profundo. É a raiz da sua existência, os seus conflitos internos, né? Você aprende a se blindar, você aprende, sabe, a compreender que quando você ouve alguma coisa ruim do outro, ou outro que reclama o tempo inteiro do seu lado, não se trata de você, não é sobre você, se trata dele, então fica com ele. Só que não é tão simples assim, é uma jornada, né? É Sim. uma jornada. É como subir uma escada, Mas né? Degrau por degrau. só que é uma jornada que vale muito a pena, né, Meg? E a gente não fala isso só por sermos professoras da área, mas porque vivenciamos a psicanálise dia após dia, atendendo, supervisionando, ensinando, levando mentoria, palestrando e utilizando a nossa vida. Porque primeiro em nós, para depois a gente transbordar na vida do outro, né? Meg, quer fazer considerações finais aí sobre o nosso tema? Eu gostaria de deixar para as pessoas refletirem, né, depois de tudo que foi falado, para elas pararem e fazerem uma autoanálise. Como está a vida delas? Como que elas se comportam? O que elas estão fazendo? Elas estão levando a vida de qualquer jeito? Elas estão equilibradas? Ou elas estão se autopunindo, se autoflagelando, se culpando o tempo inteiro? Como que elas estão levando a vida? Porque nós temos visto muita gente, muitas pessoas surtando, né? A procura de pessoas que estão perdendo o equilíbrio está muito grande. E o princípio, né, está aí nessas instâncias, né, nessas Sim, raízes. Então, o que elas fazem, elas observem, com certeza elas vão identificar após a publicação, que está bem didática, né, e procurem ajuda, busquem ajuda. sim, Que elas sim, vão conseguir ter uma vida de paz, mesmo numa sociedade desorganizada, desequilibrada, adoecida, mas elas vão conseguir manter a sua paz interior. sim, e isso é interessante porque, mediante essa aula essa mini aula que a gente deu aqui, a pessoa assistindo essa live, ela consegue identificar quem é que está falando mais alto aí. Qual é a instância, na verdade? Quem é não, né? Qual é a instância, na verdade, que está falando mais alto? Se é o id, se é o superego, ou se o ego está conseguindo mediar, está conseguindo manter o equilíbrio em meio às decisões do dia a dia, às ações do dia a dia. Então fica essa reflexão aí para cada um de nós, né, nessa tarde, quase noite,
para que vocês possam compreender a importância de você se autoconhecer e o porquê. Muitas das vezes você tem consequências ruins porque você não parou para pensar antes, porque talvez o seu id esteja inflamado. E ou ali em conflito com o superego e você ficou perdido aí nessa história, então o equilíbrio está precisando aflorar aí um pouquinho. Então, assista quantas vezes você puder aqui essa live, porque foi uma Vai super boa. anotando, gente. E vai Assiste, anotando. vai anotando e depois faz essa análise. Isso aí, isso aí. Meg, gratidão aqui por mais esse desafio, né? O nosso segundo episódio aqui do Chá com Psicanálise. É chá mesmo, gente, porque eu peguei uma virose, então eu tô tomando um chá horrível, mas foi o que ajudou, né? Então é chá mesmo com psicanálise, e a psicanálise é um prazer para a gente trazer aqui nas tardes, né, de quinta, porque é uma forma da gente incentivar, é uma forma da gente explicar, é uma forma da gente ensinar e é uma forma da gente alertar. A Meg falou algo muito importante e hoje, como eu fui para a rua, fui a lugares distantes, fiz várias viagens hoje, gente, e hoje eu peguei até mais condução ônibus, né, do que Uber. Uber eu peguei só no final da tarde, 2 vezes. Como tem gente adoecida, gente. Como tem gente adoecida dentro da condução. Como tem gente adoecida na rua. Como tem gente adoecida no comércio. Como tem gente adoecida no mundo. No mundo, gente. Então, eu vejo, eu falei isso, acho que foi ontem, para a aluna. O mundo está precisando de mais psicanalistas. Está precisando de mais psicanalistas. Talvez essa seja a sua oportunidade de aprender um pouco mais sobre você e sobre o outro também. Eu tenho uma frase que eu uso muito já faz tempo, só que a cada dia ela se torna mais evidente. Né? A sociedade está vivendo uma esquizofrenia. Nós estamos numa esquizofrenia social. Entendeu? É sem parâmetros. Olham para o rosto de uma pessoa, o que você está me olhando, o que você está me olhando, o que você falou, a pessoa não falou. Estão ouvindo coisas, vendo coisas. E quem está em volta percebe que ninguém disse nada, ninguém olhou para lugar nenhum. Então a gente percebe que realmente é muito surto. Você falou a palavra certa. É muito perigoso, né? Muito perigoso, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa com qualquer pessoa, em qualquer lugar dentro da sociedade. Sim, sim. E está acontecendo, né? Sim. Está acontecendo. Né? E a gente não está falando só de feminicídio, não. É de modo geral, gente. É de modo geral. Bom, Meg, gratidão aqui por mais essa tarde, né? Na semana que vem estaremos juntas novamente, que eu acho que quinta ainda não é feriado, acho que é só sexta, né? E aí a gente vai ver um novo tema aqui para darmos uma mini aula novamente, para que as pessoas, através dessas lives, elas possam compreender o porquê que as pessoas repetem ciclos, o porquê que elas não encerram ciclos, o porquê que elas agem da forma que agem. De repente a gente traz um caso aqui para poder explanar um pouquinho, né? Um exemplo para explanar um pouquinho, mas fica o nosso convite aí para a sua meditação, tá bom? Um grande abraço, gratidão aqui a todos que entraram, um grande abraço àqueles que vão nos assistir e qualquer dúvida, entre em contato aqui com o nosso instituto, ou com a doutora Meg Alves, ou comigo, psi.biapriorize. Nós, dentro do que é possível responder, nós estaremos à disposição, tá bom? Meg, gratidão, excelente noite, bom trabalho aí para você também. Boa tarde tchau, a todos. tchau. Tchau.